Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possam estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bem-vindo, bem-vinda a mais esse tempo precioso de oração. Eu tenho certeza que você está ganhando esse tempo, porque será um tempo de poder, será um tempo realmente de manifestação da graça, das maravilhas de Deus, enquanto estivermos orando. Mas antes de orarmos, vamos aqui, mais uma vez, olhar para a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 17, versículo 1, aonde nós lemos o seguinte: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Eu quero chamar a atenção para esta expressão final, que não vem de lábios falsos. O salmista aqui está dizendo que a oração que ele fazia naquele momento para Deus era uma oração que não vinha de lábios falsos e que por isso ele clamava, ele pedia para que Deus atentasse ao seu clamor e ouvisse aquilo que ele chama aqui de justa queixa. Algo que ele vai se queixar, que ele vai pedir, que ele vai falar com Deus em oração e que ele considera justo apresentar isso diante de Deus. O que é uma oração de lábios falsos? Primeiro, aquela feita por alguém que quer simplesmente barganhar com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Se o Senhor fizer isso, eu faço dessa forma. Claro que há votos verdadeiros e sinceros, mas aqui não se trata de voto, e sim de uma simples barganha. Segundo, aquela oração feita por alguém que não tem intenção de colocar em prática o que está orando. A pessoa está falando algo com Deus, está pedindo algo, está colocando algo em oração, que vai requerer dela depois uma prática, mas ela não está disposta a fazer a parte dela. Ela não tem essa intenção de fazer, de colocar em prática aquilo que está orando. Em segundo lugar, aquela oração que vem de alguém que só está pensando em seus próprios benefícios. Depois pode ser também aquela oração feita para criticar ou humilhar alguém, uma oração indireta. A pessoa finge que está falando com Deus, principalmente uma oração pública, mas está tentando humilhar ou criticar alguém através da oração. E finalmente aquela oração feita por alguém que só quer aparecer. Ela quer que a sua oração seja uma forma dela aparecer para as demais pessoas. Que Deus realmente nos livre de lábios falsos, a fim de que a nossa oração seja de fato ouvida. Amém? Vamos então, nesse momento, orar, clamar, vamos interceder. Amado Pai, exaltado seja o teu nome, bendito seja o teu nome e o nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, neste momento, nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos livre de lábios falsos. Tanto, Senhor, os nossos próprios, como também os lábios falsos de outras pessoas, de outras vidas, que com sua falsidade, Senhor, queira de alguma maneira nos atingir. Senhor, dá-nos lábios que professam um coração verdadeiro, porque o Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Dá-nos, Senhor, um coração de verdade, um coração firmado na justiça, um coração, Senhor Deus, firmado, Pai querido, na retidão, na santidade, para que, Senhor Deus, os nossos lábios realmente professem, declarem em oração aquilo, Senhor, do qual o nosso coração está cheio. Ó Deus,
que pelo sangue de Cristo, derramado naquela cruz do Calvário, pelo qual, Senhor, nós somos purificados, que nesta hora, Senhor, o nosso coração se apresente juntamente com os nossos lábios como sendo puros e não sendo falsos. Ó Deus, como Isaías também orou, meu Deus, que os nossos lábios, Pai, também sejam tocados, que os nossos lábios sejam purificados, ó Deus, como aconteceu com Isaías enquanto ele orava. Deus, para que realmente, Senhor, a nossa pregação, a palavra que vamos, ó Deus, dirigir a alguém, o evangelho que vamos pregar, possam ser, Senhor Deus, pregados, anunciados através de lábios verdadeiros, de lábios não falsos. Meu Deus, que em nome de Jesus, a nossa família, Senhor, o nosso lar também possam, Senhor Deus, ser livres de lábios falsos, de orações falsas. Meu Deus, para que não venhamos a cair em nenhuma armadilha, para que o nosso lar, Senhor, não seja enredado, Senhor Deus, pelo engano, não enverede, Senhor Deus, pelo caminho da mentira, Senhor Deus, deste mundo, pelas mentiras de Satanás. Pai, que dentro da nossa casa, Senhor, possam haver, Senhor Deus, pessoas de corações verdadeiros, de corações sinceros, de lábios autênticos, de lábios verdadeiros, também de lábios sinceros, para que o nosso lar, Senhor, seja um lar preservado de toda malignidade que venha, Senhor, por palavras que são palavras de falsidade, são palavras de engano. Para que o nosso lar, para que a nossa casa, para que a nossa família, Senhor, triunfem sempre na verdade e nunca, Senhor, na falsidade, ó Deus. Senhor, nós não queremos, ó Pai, construir uma família, não queremos edificar um lar, Senhor, nós não queremos edificar uma geração nesta terra, baseada, Senhor, em falsos fundamentos, em falsos ensinos, baseado, Senhor, no engano, baseado, Senhor, em lábios de falsidade, em palavras, em falas, em discursos de falsidade. Por isso, livra também, Senhor, nesta hora, nós te pedimos, ó Deus, o nosso lar e a nossa família de toda falsidade, Senhor, de todo engano. Pai, nós também nessa hora queremos clamar pelo nosso país. Ó Deus, que a nossa nação conheça, Senhor, a tua verdade. Que a nossa nação, Senhor, conheça, Deus amado, o evangelho da verdade, o evangelho da retidão, o evangelho da santidade, o evangelho da transformação, o evangelho, Senhor Deus, de uma vida de santidade colocada no teu altar. Ó meu Deus, e que também toda falsidade, ó Senhor, todo decreto, Senhor Deus, de mentira, possam ser afastados, Senhor, todo decreto de engano, possam, Senhor, ser afastados de sobre o nosso país, de sobre a nossa nação. Ó Deus, e que os profetas que o Senhor levantar no nosso país, sejam sempre, Senhor Deus, profetas que falem a verdade, profetas que anunciem, Senhor, a verdade e não falem de mentira, e não falem de hipocrisia, e não falem, Senhor Deus, movidos pela falsidade. Ó Deus, e que a tua igreja no nosso país, e que a tua igreja também, Senhor, ao redor da terra, em outros países, em outras nações, também se torne a cada dia ser uma igreja profeticamente verdadeira, uma igreja profeticamente firmada, Senhor, na essência de uma vida, Senhor, que não professa, que não prega, que não vive a mentira, que não vive a hipocrisia. Livra, Senhor, as igrejas e os ministérios por este Brasil afora, por este mundo afora, Senhor, de toda a falsidade, de toda a hipocrisia, de líderes, ó Deus, que pregam e que oram aquilo que não estão dispostos a fazer, que não estão dispostos a cumprir, falam daquilo que não estão dispostos e interessados em viver. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, todo falso ensino, todo engano, Senhor Deus, que queira vir sobre o teu povo
na face da terra, Senhor. Livra, Deus, a tua igreja de toda falsidade, de toda hipocrisia. Nós clamamos, ó Deus, desta forma e fazemos isto em nome daquele que viveu a verdade, em nome daquele que pregou a sinceridade, em nome daquele que foi autenticamente sincero durante o tempo inteiro da sua vida. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós oramos e clamamos. Amém. Aleluia, graças a Deus. Lembre-se, vida de oração é vida de comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, aprofunde a sua comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, comunhão com a sua igreja local. Mas se você ainda não recebeu a Cristo, não o reconheceu ainda como seu Salvador e como Senhor da sua vida, abra agora o seu coração e, pela fé, faça uma pequena oração como esta. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Abro o meu coração para receber a tua salvação, a vida eterna.